Ela não pode ser diagnosticada por exames de sangue, nem detectada em chapas de raio-x ou investigada em testes de resistência física. Mas, segundo as estimativas da Organização Mundial da Saúde, será em 2 décadas a doença mais comum do mundo. Na verdade, o meu problema com a depressão ela surgiu referente a relacionamento, a término, né? Ruptura, na verdade. E no início a gente lá em casa não tinha noção de que era depressão. Achava que era uma tristeza, que era uma coisa, né, assim, comum e normal. Mas com o tempo as coisas começaram a ficar assim mais sérias, no ponto de afetar a minha saúde. Então eu tive problema de estômago, gastrite, problemas com alimentação, eu não conseguia comer as coisas. Eu comia e botava para fora. Em 2 meses eu perdi 6 quilos, assim, de forma muito rápida. Foi chegando a ponto de meio que as pessoas se tocarem de que havia um problema realmente, foi a hora de procurar o médico. A tristeza que a jovem Flávia viveu ao terminar um relacionamento engatilhou numa depressão. Mas é importante dizer que nem sempre o fato de estar triste significa estar depressivo. A tristeza é um fenômeno normal na vida do ser humano. Já a depressão é um estado patológico. Doutora Alexandre, qual a diferença entre a tristeza e a depressão? A tristeza, a gente vive ela ao longo da nossa vida. Quando nós temos, por exemplo, uma perda de uma pessoa querida, uma mudança acidental na nossa vida, a gente experimenta a tristeza. E a tristeza tem até um lado altamente positivo, porque ela te remete um pouco para dentro, para você refletir na sua vida. A depressão é diferente. A depressão já é um processo de adoecimento psíquico. A pessoa se isola, não quer contato com ninguém, a pessoa entra em processos muitas vezes de culpa, choro. É como se a energia pela vida, ela se esvai. No caso de você ter um problema patológico, ou seja, uma doença, e essa doença está ligada ao teu humor, essa doença vai, por razões normalmente não explicáveis, você toma consciência de que você não está legal. Alguma coisa ruim está acontecendo comigo. Nós temos determinadas substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. Essas substâncias regulam várias funções do nosso cérebro. Então nós temos neurotransmissores responsáveis, por exemplo, pelo nosso estado de humor. Então, quando existe uma alteração nesses neurotransmissores, a pessoa tem uma tendência a ficar deprimida. Tá? Basicamente, o que acontece a nível de neurotransmissor é isso, uma alteração em serotonina, adrenalina e noradrenalina. E, especificamente para isso, nós temos nossas medicações que vão atuar a nível desses receptores, melhorando o quadro depressivo da pessoa, quando a depressão tem um componente biológico também. Assim como toda doença, a depressão apresenta seus fatores de risco. Podemos destacar histórico familiar, pessoas do sexo feminino, perdas e traumas, parto recente, acontecimentos estressantes e o uso e dependência de drogas. Existe uma predisposição genética. A gente estuda isso vendo familiares onde um pai tem depressão ou a mãe tem depressão. A chance do filho ter depressão é 25%. Mas só que começou a ficar uma coisa muito constante, que realmente, assim, foi uma coisa de eu cortar coisas que eu fazia que eram hábitos. Então, todo mundo começou a estranhar, né? Até eu, porque isso não era normal. Deixar de fazer coisas, deixar de estar com as pessoas, deixar de ter o meu convívio normal por causa disso. E o sono era uma coisa que era o principal, assim. Não conseguia dormir, deitava e não dormia. Foi quando a gente foi, né, lá em casa, todo mundo, né, meus pais, principalmente, foram me ajudar e a gente foi procurar uma ajuda médica. Na verdade é porque no meu íntimo aquilo estava guardado e não estava bem resolvido, né? Então acabou gerando um conflito. Eu mesma, tipo, não consigo entender por que isso está acontecendo agora. E mesmo tendo passado tanto tempo. E aí, com a terapia e a conversa com a psicóloga, a gente foi ver que realmente, sim, Existia algo a se tratar. estava guardado e teve um trauma, né? Aconteceu um trauma. Aquele término
foi o... meio que... porta, a válvula de escape. Riscou o fósforo e a coisa veio. Estima-se que 30% da população sofra de depressão sem saber. Os números hoje chegam a 300 milhões. Nos jovens, ela se inicia entre os 15 e 19 anos. Você sabia que a mídia pode contribuir e muito para engatilhar o quadro da doença? A TV, a rádio, a internet, enfim, elas pregam uma moda perfeita. A pessoa perfeita, o trabalho perfeito, o físico perfeito. Como que hoje o jovem ele pode lidar, como fica a cabeça dele com essas informações? Todas as pesquisas modernas sobre depressão, feitas nos Estados Unidos, na terapia cognitiva, elas apontam na direção de que existe uma crença fundamental na pessoa para ela se inserir neste pesadelo da depressão, que é basicamente a crença de que eu preciso ser perfeito. Às vezes a mídia ela acaba desenhando uma arquitetura de corpo perfeito, não é? de consumo do sucesso o tempo inteiro. No imaginário daquele jovem, daquele adolescente, é como se criam parâmetros quase que absurdos, absolutos, absurdos e absolutos, a um tal ponto que o jovem começa a depreciar a sua própria vida, a sua própria experiência de vida. O uso excessivo da internet pode ser um sinal de que algo não vai bem. Neste caso, é preciso ouvir aqueles que estão ao nosso lado. E na verdade não é só o comportamento da depressão, a timidez, as inseguranças, elas também podem ser potencializadas pelo uso excessivo da internet. Então, o que a gente costuma dizer é, primeiro, aquela pessoa que está do seu lado ali, que está vendo que o teu comportamento está passando do limite, ela não é chata. Ela está enxergando alguma coisa que você não está conseguindo ver. O que a gente tem descoberto aqui, pelo menos nos mapeamentos que a gente tem feito de hard usuários, é que sempre tem alguma ligação com alguma lacuna da vida presencial que você acaba pondo ali a tecnologia como um pano de fundo para não ver muito bem aquilo que está acontecendo. Se você pensa que a depressão é uma doença da atualidade, está muito enganado. Relatos do médico grego Hipócrates revelam que uma mulher sofria de melancolia intensa, insônia e perda de peso. Além de ser antiga, a depressão também atingiu pessoas famosas. O célebre cantor de ópera Beethoven sofreu da doença, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e o pai da aviação, Santos Dumont. Algumas atitudes podem te ajudar a superar o problema. O acompanhamento médico é uma delas. Dentro do tratamento com antidepressivos, se faz também, em alguns casos, o acompanhamento por terapia, né? Um atendimento também psicológico. Qual a importância dos dois caminharem juntos? Olha, quando você fica deprimido, você não fica só triste. Alguns aspectos na sua vida também começam a ir por água abaixo, tá? Junto disso, são coisas que você vai acumulando ao longo da vida também, que também predispõem o indivíduo a entrar num quadro depressivo. Então, às vezes, são fatores que estão ligados a coisas acontecidas já há décadas atrás. Um bom tratamento médico, um bom tratamento psicológico, em 70% das pessoas conseguem a reversão. É até difícil, às vezes, você ficar falando disso, porque nem todo mundo entende que realmente é um problema. Acha que é uma coisa, que é uma frescura, que não é uma coisa séria. Primeira coisa é um aconselhamento familiar importante, porque a família precisa entender que temos uma pessoa doente em casa. Porque quantas vezes você vê uma pessoa estigmatizada, uma pessoa dizendo ela é assim mesmo, mistura um pouco a personalidade dela. Então poucas pessoas sabiam, mas essas pessoas que sabiam iam lá em casa me visitar, dar apoio, falar, não sei o quê, rezavam por mim, tinha muita gente que rezou por mim durante esse tempo. E aí, com certeza, isso foi ajudando ainda mais para que eu buscasse, né, me levantar. Mas é claro que uma família que tem um preparo de fé, uma família que tem os valores estabelecidos dentro de casa, trabalha, leva e tem um resultado desse, 70%. Quem, por outro lado, vive num ambiente inóspito, vive numa situação caótica, onde as pessoas não têm esse coração aberto ao acolhimento de um doente, um cuidado com o doente, essa estatística vai lá para baixo, não é? Porque a fé e a ciência, elas andam sempre juntas e o equilíbrio também. Um estudo
realizado pela Universidade de Rush, nos Estados Unidos, demonstrou que a crença em Deus pode ser um forte aliado no tratamento médico, ou seja, a religião pode ajudar no tratamento da depressão. Padre, e a pessoa que vive esse quadro, ela pode se perguntar: onde está Deus nessa situação, nisso que eu vivo? Ele justamente está em você, está caminhando com você. Porque ele, sendo de condição divina, diz a carta aos Filipenses, ele se esvaziou e assumiu a nossa humanidade na totalidade, viveu a angústia, viveu a tristeza. Existem coisas que nós vamos passar sozinhos. Sozinhos no sentido do convívio das pessoas, mas nós nunca vamos passar na ausência de Deus. Eu sabia que sozinha eu não ia conseguir, então foi uma junção de todas essas coisas, alimentada pela fé, porque aí chegou uma hora que eu realmente comecei a ficha caiu e eu vi que eu realmente precisava de uma ajuda e que era uma ajuda espiritual também, que não era só a medicina que ia me ajudar. Ajudou, com certeza, mas não era só isso. E aí foi quando eu comecei a buscar novamente essa coisa de estar mais perto de Deus, de estar rezando, de estar participando, né, da minha comunidade, de frequentar as coisas e de me envolver em coisas para eu também estar ali sendo útil, né, para a minha comunidade. E através do grupo de oração também, que eu comecei a participar. E ali foi meio que uma mola, né? Tudo foi conspirando, foi meio que conspirando a favor para que eu realmente fosse melhorar. E hoje eu continuo indo lá, continuo participando, estou lá firme, mas com certeza sei que eu também não posso deixar isso apagar, né? Não posso deixar isso morrer, é como se fosse uma chama mesmo. Eu tenho que estar sempre buscando, estar acesa e tendo certeza de que Deus, durante esse tempo todo, esteve comigo. Eu não sinto que a sua presença, mas a minha fé diz, porque fé é crer naquilo que não se vê. Portanto, a minha fé diz, Ele está comigo porque Ele é puro amor. Então o amor nunca abandona a pessoa amada. Meu nome é Flávia, eu tive depressão, mas com a ajuda do tratamento correto e da minha fé, eu hoje estou curada e estou muito feliz por isso. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória eu vou. Super feliz. Você foi curada. Pessoa mais feliz do mundo. Mas seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando que eu posso tudo posso. Uou, pensou que tinha acabado? Não terminou? Não! Você encontra muito mais no nosso site, destrave.net. Lá você terá na íntegra todas as entrevistas e muito mais sobre depressão. A gente se vê lá.